Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal pessoal no YouTube, o meu canal sobre a minha história em contar histórias. Bom pessoal, para vocês que têm acompanhado aí o meu canal nesses primeiros vídeos e a publicação do meu conto-livro sobre o Caçador de Vampiros, vocês devem ter percebido que esse mês aconteceu alguma coisa diferente, né? Eu tinha prometido para vocês que eu ia sempre postar dois vídeos, né? Um vídeo contendo o capítulo do mês em si e outro vídeo discutindo um pouco sobre o capítulo anterior. E esse mês eu tive aí alguns problemas pessoais e eu não consegui fazer essa dinâmica. Então esse mês a gente tem um vídeo só. Hoje eu vou estar fazendo os comentários do capítulo 2, um pouco do meu processo de como eu escrevi ele e contando algumas curiosidades. E vocês vão perceber que aqui embaixo também já tem o link do capítulo 3 e também vou falar um pouquinho sobre ele para que vocês possam ter a curiosidade em lê-lo, né? E eu pretendo também, pessoal, a partir desse mês, por questões de trabalho e de outras atividades que eu tenho que fazer, tá publicando somente um vídeo por mês. Então o vídeo vai sempre ter o comentário do capítulo anterior, do mês anterior, e depois a gente passa também para a publicação do capítulo do mês corrente, né? Eu percebi também que o pessoal tem muito mais engajamento nos vídeos que tem capítulo para ler, óbvio, né? Então eu decidi combinar os dois até para se adequar um pouco melhor à minha agenda, tá bom? Então a partir desse mês a gente vai ter sempre um vídeo aí por volta do meio do mês, dependendo do quanto eu tiver que ajustar dos capítulos que eu escrevi há tanto tempo atrás, como eu contei para vocês anteriormente. Bom, vamos falar um pouquinho então do capítulo 2. Para quem leu, o capítulo 2 aí trata de uma viagem, né, do retorno do Julian para a Romênia, e essa viagem é feita de trem. E durante essa viagem, que é um pouco longa, tem algumas baldeações, por assim dizer, né? Para a gente que vive em São Paulo tá bem acostumado com esse termo baldeação, né? Sair de um trem para outro, né? Ele tem aí uma volta ao seu passado, o que é algo constante na vida dele depois dos fatos que vocês presenciaram no capítulo 2, ou seja, ele fica durante várias vezes remoendo esse tema ou esse conjunto de temas dentro da cabeça dele várias e várias vezes, o que mostra um pouco de como funciona o psique do Julian, como que ele se comporta e como os fatos afetaram ele, né? Como vocês viram, a gente começa aí essas lembranças como uma bela história de adolescente, um adolescente que acaba de se formar no colegial, que está cheio de sonhos, que quer ser músico e que tem descendência romena e por um acaso o pai aí consegue, através de seus contatos na Romênia, uma questão aí de fazer ele concorrer a uma bolsa de estudos numa grande escola de música, e ele pretende se mudar para a Romênia. Então, um pouco da vida cotidiana, a vida de adolescente, os amigos, as conversas. Alguns amigos ali são importantes para a história como um todo, então prestem atenção bastante nas pessoas, elas voltam a aparecer no futuro, já é um spoiler que eu estou dando para todo mundo. E logo em seguida, a gente tem entre as transições da viagem de trem, que é importante, porque como vocês podem perceber, o Julian gasta o seu dinheiro para ficar sozinho, e vocês também perceberam que ele utiliza os trens aí sempre de primeira classe, sempre em maneiras mais exclusivas para evitar comentários, às vezes sobre a roupa, às vezes sobre o cheiro, como eu escrevo no capítulo, às vezes sobre como até o estado das roupas que ele está, né? Ele não se importa muito com essas coisas, e ele prefere gastar o dinheiro dele com essa exclusividade, vamos dizer assim, quando pode, né? Vocês percebem também que em alguns pequenos momentos mostra um pouco do quão afastado das pessoas ele nesse momento atual da vida dele, né? Ele passa ali, tem uma cena que tem uma moça querendo puxar papo com ele, conversar, e ele rapidamente corta, não quer conversa, se movimenta, ele prefere ficar sozinho pelos fatos que transcorreram no passado, né? E voltando para a história do passado um pouco, vocês percebem que um certo momento ali ele já se mudou para a Romênia e ele estabeleceu uma vida, né? Ele continua estudando música, ele tem um relacionamento agora com uma pessoa, ele tem uma namorada, ele tem um grupo de amigos, ele já tem um primeiro emprego, ele mora com o tio. Então ele tem uma vida comum e ele está muito feliz com o que está acontecendo, né? Ele tem a independência dele, ele cresceu, foi difícil, né? A mudança de perder todo mundo que ele conhecia no Brasil para se mudar para a Romênia, mas ele acaba se adaptando, como todas as pessoas eventualmente que se mudam de país fazem, e acaba desenvolvendo um universo novo para ele na Romênia, e ele tem muito carinho por essa namorada dele e percebe coisas estranhas, obviamente. E isso leva a eu explicar nesse capítulo como funciona o método que os vampiros usam no geral para sobreviver. A gente já tinha falado um pouquinho no capítulo 1 sobre a questão do escravo de sangue, né? Então, dentro desse capítulo eu mostro de uma maneira um pouco mais elaborada como funciona tudo isso.
e como aí o chefe desse grupo de vampiros, os vampiros se organizam em pequenos grupos que sempre tem um líder mais velho nesse mundo que eu criei, né? E aí vocês conhecem o Lucian, conhecem a Alina, que é a namorada do Julian, e conhecem os irmãos lá, que também fazem parte do grupo, né? Os grupos variam de tamanho, aquilo é só um exemplo de grupo, e aí vocês veem todo o processo que ocorre, o quanto demora para eles conseguirem um escravo de sangue e como eles aproveitam, né? Sem querer dar muitos comentários, até porque as pessoas que não leram sintam curiosidade e leiam o capítulo, né, e se interessem pela história. Vocês percebem que logo depois mostra todo esse método de caça e apreensão desse escravo de sangue, como eles vão sustentá-lo, e o quanto isso afeta o Julian, né? Mais uma vez na vida dele, de uma forma agora muito mais trágica, você tem ele sendo arrancado de tudo que ele tinha, né? Não por opção dessa vez, óbvio, né? Diferente da viagem dele, mas ele percebe que as pessoas que ele gostava, o mundo que ele tinha em volta dele era uma grande armação, né? E isso gera, obviamente, não só cicatrizes no corpo dele, como vocês percebem no capítulo, mas também muito mais cicatrizes psicológicas, né? Ele se torna uma pessoa extremamente abalada com a situação. Por sorte, ele acaba ali se encontrando dentro dessa história com o Solveig, que é um personagem extremamente importante, é a pessoa que salva o Julian e é um caçador da Luna Draconis, né? Um caçador do clã Luna Draconis, o último no caso, antes do Julian chegar, e acaba sendo salvo, e num momento até ali importante do capítulo, como vocês perceberam, a ponta de salvação final do Julian ele mesmo executa, né? Não vou querer também falar muito exatamente como para que as pessoas leiam e vejam o que acontece, né? E isso obviamente gera mais feridas psicológicas nele por tudo que ele fez, né? Partindo daí, a gente conhece também um pouco do método de luta contra os vampiros do Luna Draconis, sem o baralho. Como vocês perceberam, o Solveig não utiliza o baralho. Ele usa compostos alquímicos, ele usa um outro tipo de luta. Ele é um senhor muito mais velho, sabe que não tem tanta força física ou tanta juventude para lutar de uma maneira agressiva, então ele luta de uma maneira inteligente, né? E a gente tem aí também o Lucian partindo aí num certo momento, né, percebendo que a situação não está muito boa para ele, e o Lucian vai voltar em breve para essa história. Não acabou ainda a história do Lucian, ele não somente fugiu, né, pessoal? Logo em seguida vocês percebem que tem um momento um pouco depressivo, um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco daquela questão de quando a gente tem 20 e poucos anos para 19, talvez um pouco daquele ódio adolescente, né? Onde o Julian se depara com aquele momento, vê o baralho, há um comentário e ele de repente descobre ou tenta uma sinergia com esse baralho, e ele se torna então o primeiro Luna Draconis em muito tempo a ser capaz de utilizar o baralho. Pelo que está escrito no capítulo, também não vou dar muito spoiler aí para que as pessoas leiam, né? Mais uma característica assim, para quem vai ler ou para quem já leu e comentou, é uma característica assim um pouco adolescente, vamos dizer assim, do comportamento dele, do jeito que ele fala, mas é comum isso acontecer. Acho que todo mundo já teve essa fase, então quis retratar mesmo essa saída da adolescência para se tornar um adulto da maneira normal como a nossa vida percorre, mas para dele também com essa maneira trágica e mágica que tem em volta, que é ele se conectar ao baralho. E aí a gente tem uma interrupção ali quando ele chega no destino dele na Romênia, em Brasov. E aí, falando um pouco do capítulo 3 que vocês vão ler aqui, a história continua, e aí vocês vão ser apresentados mais uma vez, né? O meu conceito são pequenos arcos, né? Então você teve o capítulo 1 fazendo um arco muito pequenininho, mostrando como um caçador de vampiros de 8 anos de experiência trabalha. Depois vocês tiveram agora um arco um pouquinho maior, contando um pouco mais do mundo desse personagem. Eu não queria criar uma história onde as pessoas tivessem que passar diversos capítulos para entender os motivadores e a composição da história do personagem, né? Então eu acredito que as pessoas têm que conhecer o Julian do passado, mas o Julian que vai ser construído nos próximos capítulos, ele é muito mais interessante, ele é muito mais complexo, ele sai dessa coisa preto no branco para algo muito mais mesclado, e vocês vão perceber outras nuances da personalidade dele.
Então ele chega em Brasov, vocês vão conhecer aí agora, então de novo, né, no conceito dos pequenos capítulos, vocês vão conhecer um arco um pouco maior. Então vocês vão ser apresentados agora à guilda, não vou contar muito para que vocês leiam, obviamente. Vocês vão conhecer a guilda, vocês vão conhecer funcionários da guilda, vocês vão conhecer o mundo de uma forma administrativa dentro dos caçadores de vampiros. Como é que funciona essa história toda, né? Vocês conhecem o caçador, vocês conheceram um clã, conhecerão mais ao longo das histórias, outros clãs com outros métodos de caça de vampiros, mas agora vocês vão conhecer a guilda, que controla e gerencia esses clãs, vamos por assim dizer, vão conhecer personagens, vão voltar para a Romênia, conhecer um pouquinho mais dela, dou alguns fatos históricos ali dentro do capítulo 3 para vocês se ambientarem e para vocês se apaixonarem por esse país, assim como eu me apaixono cada vez que pesquiso para escrever as minhas histórias. Realmente um lugar muito bonito, com muita história. Vão conhecer também um pouco mais do método que o Julian caça vampiros de uma maneira mais ampla, né? Não só mais uma caçadinha pontual, mas um trabalho um pouco mais investigativo, e vão conhecer diversos seres do baralho, né? O baralho continuará sendo uma peça fundamental na história, um canivete suíço, sim, de várias possibilidades. Então eu vou mostrar muito mais possibilidades, a história começa a expandir. Já estou confortável em apenas mencionar alguns pontos do baralho. Eu acho que para quem leu até agora já entendeu como ele funciona. E aí a gente vai ter, finalmente, aí dando um pequeno spoiler, né, um grande embate final do Julian com o Lucian, né? Ou seja, ele finalmente vai ter o final dessa história. E esse capítulo 3, ele compõe o final, de novo, né, a historinha dos pequenos arcos. Ele compõe uma trilogia de capítulos, onde você conhece o trabalho do caçador de vampiro, conhece o passado do Julian e vê ele terminando uma parte da vida dele. Então serve também como uma história contida dentro de uma história maior que eu tenho que contar para vocês nos próximos capítulos que virão nos próximos meses, tá bom, pessoal? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, agradeço a todo mundo até o momento que leu, que comenta comigo por WhatsApp, que me manda mensagem. Teve até um colega de muito tempo que eu não falava com ele, o Ivo, que falou assim: poxa, Walter, eu li a sua história, deu vontade de pegar os meus antigos livros de RPG para dar uma olhada. Outros amigos falaram assim: poxa, cara, legal, sempre tem aí um ganchinho para o próximo capítulo para a gente querer um pouquinho mais. Tenho recebido elogios, tenho recebido críticas também. Acho que é importante, como escritor amador, pegar todas as críticas e tentar melhorar. Então, óbvio, um trabalho escrito há 10 anos eu não quero mudar muito, eu quero que ele se mantenha da maneira que eu escrevi ele há tanto tempo atrás, mas tenho feito alguns ajustes para deixar a história um pouquinho mais coesa, um pouquinho melhor, com um pouco mais de pitadas do Walter de 39 anos e não do Walter de 28 anos que escreveu esses primeiros capítulos. Ainda continuo publicando material daquela época, daqui a pouco ele vai acabar, e aí é aquela experiência que eu contei para todos vocês, né, pessoal? Eu estou me motivando a reconhecer o meu trabalho novamente, reconhecer o meu trabalho novamente. Me emociono com o que eu escrevi, tenho que dizer que tenho um apreço gigantesco por esses personagens e tenho muito carinho por eles, mesmo sendo escritor amador, e saber que eu tenho falhas de escrita e tudo mais. E quando me emociono eu fico empolgado, aí termina a revisão, já quero fazer um vídeo para postar o material para que vocês leiam, tá? Então, espero que vocês aproveitem o terceiro capítulo. Para quem está vendo esse vídeo como o primeiro vídeo, só dá uma olhada no link aqui embaixo do canal, que você vai ver embaixo do vídeo, que você vai ver que tem os capítulos anteriores. Leia a história desde o começo. Espero que vocês se apaixonem por esses personagens, assim como eu estou me apaixonando uma segunda vez. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todos, uma ótima leitura e, como combinado agora, um vídeo só por mês, comentando sempre o capítulo anterior e já fazendo a publicação do capítulo do mês. Novamente, um abraço para todo mundo, boa leitura, tchau!